Olá pessoal, graça e paz! Estamos iniciando mais um programa Up Altos Papos. E hoje a gente vai bater um papo bem legal a respeito de investir na base. Investir nas nossas crianças, nos nossos adolescentes e nessa transição para o Ministério Jovem. Ficou interessado? Então vem com a gente que o papo está bem legal. Muito bem, galera, a gente está começando aqui mais um programa e hoje eu tenho o prazer de receber aqui com a gente no estúdio uma galera bem especial, pela primeira vez está aqui com a gente, a Tamires, né, Tamires? O Gabs, que não é a primeira vez, o Gabs é parceiro aqui da gente, e a Gabi, também que é a primeira vez. Então, Gabi, começa aí se apresentando, dando um oi pra galera. Oi, galera, sou a Gabi, sou líder do MJ do Aeroporto de Campinas. E é isso aí. Legal, Gabi, líder do Ministério Jovem da Igreja Aeroporto em Campinas. Legal, Gabi, seja bem-vinda. Tamires. Eu sou a Tamires, eu sou líder do MCA, né, lá da Igreja Jardim Aeroporto também, de Campinas, e também faço parte da liderança do MCA regional aqui da Paulista. E minha esposa, né? E a esposa do Gabs. Me ajuda, né? Então aí, vai, Gabs, dá. Mãe da Juju. Sou esposo. Você é o esposo da Tamires e pai da Juju. E o resto a gente já tá atualizado aí. Legal. Então, gente, no papo de hoje a gente vai falar muito Tamis, Gabi, Gabs. Então, vocês já sabem aqui que a galera tá se apresentando aqui, tá se conhecendo mais e mais. Eu, pelo menos, tô conhecendo aqui essas duas pessoas do Jardim Aeroporto. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Também. Vamos lá, gente. Investindo na base. Ô, Gabs, a gente que joga uma bolinha, futebol, né? O nosso físico demonstra muito isso. Os meus amigos não contem a verdade. Não contem a verdade, né? A gente sabe que o clube de futebol, por exemplo, ele tem um planejamento né, curto, médio e longo prazo. Sim. E quando se fala em médio e longo prazo, se fala em investir na base. Sim. E o que seria investir na base, né? É pegar aquele garotinho, aquela pessoa que tem o talento, que eles olham para ela e veem que ela tem um futuro e investir nela. Sim. Né? Em que sentido? Investir tempo, investir dinheiro mesmo, né? Treinamento, toda essa parte de voltar as atenções para essa criança. A gente pode levar essa visão para a questão da igreja, por exemplo? Sim. Você acha que dá para... Eu acho que hoje a gente analisando o reino como um todo, né? A gente até conversou, acho que num outro programa, a gente deu uma sinalizada nesse assunto. Mas é interessante que a gente para um pouco de analisar a igreja ou reduzindo ela a um culto, né? Que você precisa ter um bom louvor, que você precisa ter um momento de adoração, uma palavra, uma boa estrutura. Como se isso bastasse hoje para a gente conseguir avançar no reino, né? Porque a nossa conversa aqui é para falar assim, para onde a gente quer chegar, né? Para onde a gente quer ir. A gente já chegou aqui em um ponto que a gente precisa rever alguns conceitos. Então, quando a gente para analisar, a gente pensa que talvez dentro desse culto não tem espaço para aqueles que são a próxima geração da igreja. E aí a gente começa a redefinir algumas prioridades. Aí, como a gente fala, né? Pensar na base, né? E quem é a base hoje da igreja, né? Isso. Tamires, você que trabalha no Ministério de Crianças e Adolescentes, né? Qual que é a tua visão com relação a isso? O que você pensa? O que você pode trazer para nós com relação a isso? Com essa questão da base mesmo, assim, a importância da base. Que nem acho que o Gabs falou mesmo. A importância começa justamente ali, né? Na infância, né? Hoje a gente percebe que, assim, as crianças, elas estão sedentas por aquele momento, né? Elas gostam de ir, elas vão porque são incentivadas, são motivadas pelos pais. A igreja precisa ter uma estrutura, não só física, né? Mas estrutura também, assim, em questão de ter uma equipe bem organizada, bem estruturada, com conteúdos relevantes, que
que realmente vai fazer a diferença na vida delas, né? Naquele momento. E o papel do ministério ali de crianças e adolescentes é realmente mostrar para as famílias e para as crianças que elas podem viver hoje as experiências com Cristo, né? Não é nem que elas podem, elas precisam viver o hoje, né? Porque é isso que vai fazer a diferença para elas quando elas chegarem ali na adolescência. É a gente investir nesse relacionamento delas com Cristo, para que quando elas cheguem lá na adolescência, elas não pensem assim, tá, mas e aí? Quem é esse Jesus que meu pai fala? Quem é esse Jesus que a minha mãe fala? Quando elas chegarem ali na adolescência, na verdade elas vão falar assim, eu conheço esse Jesus que meu pai e minha mãe falam, entendeu? Que legal isso, né? Para sair, né? Para ter essa transição do Ministério de Crianças e Adolescentes lá do Jardim Aeroporto, para chegar no Ministério de Jovens lá do Jardim Aeroporto, Gabi, existe uma preocupação, né? Porque tem um período de transição onde essa criança ou esse adolescente ele flutua entre o Ministério de Crianças e Adolescentes e o Ministério Jovem. Sim. E aí precisa haver essa integração e eu vejo essa visão única dos ministérios no sentido dessa importância, né? A gente fala que a gente, no aeroporto, a gente não tem um ministério separado. Particular. Um ministério jovem meu, dela. Mas a gente trabalha muito junto, né? Sim. Multimídia, MCA e o Ministério Jovem. Eu sou da multimídia. Eu esqueci de falar, eu sou da multimídia também. Pô, Gabi, que isso? Mas é essencial quando a gente fala de investir na base, porque o adolescente, ele já vem com uma outra visão de Cristo. É diferente. Ele não só ficou ali tendo liçõezinhas bíblicas de quem e de como ler a Bíblia, talvez, mas ele aprendeu realmente a adorar Jesus, não só um estilo de vida. Né? Ele vem pro Ministério Jovem com um estilo de vida que cristão, de verdade, não só doutrinário, né, que a gente fala que aquelas regrinhas básicas. Ele vem com uma bagagem que ajuda muito no Ministério Jovem, porque a gente tá incentivando o cara, porque é a transição mais difícil da vida. Ele tá decidindo várias coisas sobre a vida dele. Muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Faculdade, o que ele vai querer ser, tal. Isso pega. Eles precisam trabalhar. A gente tá numa transição com os nossos jovens lá, que eles precisam trabalhar. Eles precisam ter dinheiro para fazer as coisas. Começando a trabalhar agora. Dinheiro para ir na convenção nacional, dirigentes, né, pessoal? Precisa, né? E quando eles vêm com essa bagagem, é essencial, assim. Ajuda muito no ministério. E a gente tem uma parceria de estar sempre junto. Então, muitas vezes a gente participa de aulas com os jovens, a gente está falando para eles. Muitas vezes a gente está participando de eventos do MCA para integrar aquelas fases 12, 13 anos, se integrar com eles, porque eles precisam ter você como referência também em algum momento da vida. Que legal. E isso te motiva a ter uma vida cristã, um estilo de vida cristã que você vai aprendendo com eles. Você ensina e você começa a aprender a ter um estilo de vida cristão que é diferente. É completamente diferente do que a gente foi ensinado. Tem um pensamento que inspira, né? Motiva muito a gente, né? Que eu não sei onde que a gente pegou essa referência, mas por que a gente tem que ter uma igreja preparada para receber os adultos que tiveram uma vida toda sem Jesus? Então não preciso nem falar o que é, né? Viver sem Jesus. Se a gente pode ter as crianças e pessoas que vão se convertendo ao reino, servindo o reino, já prontas nesse processo. A infância, né? Desde a infância, né? Isso é essencial. Mudou muito isso, né? A gente falava, acho que em um outro programa, a respeito disso, que alguns pais, eles procuram alguma igreja que tenha o espaço para o seu filho, para sua filha. A decisão dele ir ou não para a igreja, dele estar ou não frequentando aquela igreja, passa muito pelo que a igreja oferece para o filho ou filha dele, ou filhos, né? Acho que em todo lugar agora. Em todo lugar, acho que você essa é a atenção maior, quem né? é pai e mãe sempre procura. Você tem um espaço kids para... E dentro disso, né, graças a Deus, a nossa instituição, ela tem voltado esse olhar para o Ministério de Crianças e Adolescentes. E quando você fala, inclusive, em estrutura física, né? Porque há um tempo atrás, em uma outra denominação, né? Lá em Paris. Cuidava de crianças. Lá em Paris. Assim, coloca as crianças ali no cantinho.
Não, Coloca lá naquele... você que é a babá, que cuida das crianças. Você que é a tia que vai cuidar das crianças. Coloca naquela salinha que não Coloca tem lá janela, que não tem porta, não tem nada, né? As crianças eles ficam lá só pra brincar, né? Só pra se divertir. Isso. Só precisa estar Então, correndo. assim, essa outra instituição lá de Paris, ela tinha essa visão. De que, assim, não existia uma necessidade de tratar e de cuidar e de investir, né? Que é o nosso tema aqui hoje, investir nessa base. Graças a Deus, né, a nossa igreja, ela tem essa visão agora de mostrar a importância ou demonstrar essa importância da criança e do adolescente, inclusive quando você falou na estrutura física, né, em construções ou reformas, né? Se pensa muito no espaço, eu vou usar o espaço Kids aqui, né? A nossa instituição não usa muito esse termo, espaço Kids, né? Mas vou usar esse termo, espaço Kids. É fundamental dentro da instituição que exista um espaço Kids. E aí, também... E adequado, né? E adequado. Não é só ter o espaço, né? Mas precisa ser um espaço adequado. E aí eu vou também trazer aqui a ideia de que, assim, ó, as grandes igrejas, as grandes denominações, as grandes comunidades do Brasil e fora do Brasil têm um espaço muito especial, muito avançado para as crianças. A gente chegou a visitar, né? Conheceu a gente, quando visita outras comunidades... Sim, a gente fica olhando tudo, né? Você fica impressionado, né? Você fica impressionado como eles investem nessa questão do Ministério de Crianças e Adolescentes, ou conforme cada uma instituição chama, né? Mas é fundamental essa visão da importância. Investimento. Né? Eu acho que a gente precisa muito disso, né? E além da estrutura... Ô Tamires, tem a estrutura de recursos humanos. Não é a tia que vai lá dar o docinho, vai dar o lanchinho, né? Não. Precisa investir também em professores, numa equipe responsável, tanto lá no Ministério de Crianças e Adolescentes, quanto já daí no Ministério Jovem, que também, né, flutua, né? O adolescente vai para lá também, né? Exatamente. Eu participei de algumas conferências, né, nesse ano, referente ao Ministério Infantil mesmo, né? E o que a gente vê realmente que eles pegam muito forte é isso. A gente não precisa de pessoas que estejam lá só para não participar do culto dos adultos, né? Ah, não, porque é mais tranquilo. Quando eu vou lá, é porque eu gosto de ficar com não atrapalhar o culto, né? Isso, exatamente. É porque eu gosto de ficar brincando com as crianças. Não, na hora das escolhas, eu sei como que é fraco essa procura, né? Nas nossas igrejas, as pessoas participarem do Ministério Infantil, né? Mas hoje a gente precisa entender também que não adianta a gente colocar qualquer pessoa lá. Precisa ser uma pessoa que ela entenda o propósito dela ali dentro, né? Que ela tenha dentro dela esse chamado de realmente, eu preciso fazer a diferença na vida daquelas crianças. Eu não vou trazer simplesmente uma brincadeira sem sentido nenhum ali para elas, que elas vão chegar em casa, se o pai e a mãe perguntar o que você fez, elas vão falar... Pintei um desenho. Elas vão falar, fiquei brincando de pega-pega. Não, porque o intuito da igreja não é esse. É trazer a diversão, é trazer a comunhão? Mas você sempre trazendo o bíblico, né? Trazendo o conteúdo, trazendo a aproximação a Cristo, o relacionamento com Jesus mesmo. Então, assim, o nosso objetivo, que a gente quer, assim, é uma das coisas que a gente tem mudado muito lá no nosso Ministério Infantil, né? A gente até fala que a gente mudou, assim, drasticamente de uns 2 anos pra cá, porque foi uma visão que a gente não tinha antigamente e que a gente, de repente, parece que todos os nossos olhos se abriram, assim, a gente falou, gente, mas a gente tá fazendo algo de errado, não é possível. A gente não pode manter dessa maneira, a gente precisa mudar, né? E quando a gente enxergou isso e a gente começou a mudar, hoje a gente vê, tem pais que, por exemplo, não chegavam no horário de escola bíblica, que hoje chegam. Porque a criança, ela acorda cedo no sábado e ela fala, pai... Ela leva os pais para a escola bíblica. Pai, eu preciso chegar cedo, eu preciso estar lá na hora, eu preciso... vai ter a escola bíblica, vai ter o culto kids lá, eu preciso chegar na hora, senão eu não vou participar, eu não vou receber a recompensa depois. Então, assim, eles são motivados àquilo, né? Então, quando a gente fala de pessoas, são pessoas que realmente entendam o seu propósito ali e elas não só sabem o que fazer, elas correm atrás, elas buscam treinamento, elas buscam capacitações, porque essa área infantil, né, elas mudam muito rápido.
É verdade. Muito rápido. A maneira como a gente lidava ano passado com eles não é a mesma maneira como a gente lida esse ano. Então, assim, a gente lá no nosso Tem que estar ministério... atento. Exatamente. No nosso MCA, a gente fala assim, gente, a gente tem que estar sempre buscando conteúdos, maneiras novas. A gente segue vários Instagrams, né, de Ministério Infantil pra gente realmente acompanhar, não ficar pra trás. Porque senão chega num período que é a pré-adolescência, na verdade, eu acho que já começa ali, Já né? começa. Uma fase mais difícil. Mas começa essa fase da pré-adolescência, do adolescente, se ele não está bem estruturado, não está bem relacionado dentro da sua igreja, ele não entende que faz parte daquela missão que a igreja tem ali dentro daquele bairro, daquela cidade, ele não se sente parte daquele lugar, ele não fica. Fica muito difícil depois para o Sim. Ministério Jovem tratar, agregar esse adolescente, gente- né? E trazer, Até- porque, assim, investir e trazer para ele a base bíblica. Base Sim. bíblica nós estamos falando de crianças que nascem na igreja, que Sim. crescem na Sim. igreja, né? Mas a base bíblica tem que ser lá no Ministério Sim. Jovem, no Ministério de Crianças e Adolescentes. E compromisso também, aqui que é algo um que eles complemento. prezam, assim. Por exemplo, as crianças quererem chegar mais cedo, é um compromisso que eles têm com o reino. Que é algo que a gente... difícil ver nos jovens que não tiveram Depois essa você não consegue base. colocar no Não jovem, né? dá. Colocar dentro dele, Não você dá. precisa ter esse compromisso. Ele não teve isso lá, Não né? teve, Então é isso mesmo. Voltando a falar um pouquinho com relação à liderança, né? E a gente está aqui entre líderes, né? A liderança, ela demanda desprendimento, ela demanda envolvimento, dá trabalho, né? Então, assim, isso também é uma coisa muito difícil lá naquela igreja de Paris. Por um tempo atrás era muito difícil, por quê? Porque a pessoa falava assim, eu não vou cuidar das crianças lá, porque eu vou perder o culto aqui, né? Então, assim, é uma visão errada do ministério parisiense lá, Completamente. né? Completamente errada. Gisele tá demais Completamente hoje. errada. Porque, veja, não é que eu vou perder o culto lá, eu vou cultuar A intenção, né? com essas crianças aqui, né? O meu ministério, né? Eu fui chamado, e aí entra nisso que você falou, né? O entendimento do teu ministério. Sim. Né? Você não Da é líder importância que ele tem, né? porque você não tinha mais ninguém e você foi lá para tapar um buraco. Não, você tem um ministério, e se você entende esse ministério e a importância que é esse ministério, você vai lá e você vai cultuar com essas crianças, né? Você vai apresentar Deus para eles, né? De várias formas, vai apresentar a Bíblia, Jesus e tal. Você vai cumprir ele com excelência, Você né? vai cumprir com excelência. Eu acho que e eu acho que a coisa mais interessante que eu vejo é a alegria, né? Com alegria. Como você vê hoje pessoas com a alegria de participar desse ministério. Né? O que eu acompanho bastante também, assim, os líderes, né, de Ministério Infantil, a gente também não pode ser hipócrita e falar que, não cansa ser líder de Ministério Infantil, Pelo amor né? de Deus. A gente tem lá 30, 40, 50 crianças, mas não, eu não canso, não tem problema, né? Não é cansativo. Porque realmente, né? Demanda muito do nosso físico, né? Do nosso emocional ali com as crianças. Então, assim, é cansativo? Mas a recompensa, ela é muito maior. Sim. Né? E assim, que nem eu falo até eu comento com o Gabs, eu falo que é o ministério que eu mais amei já trabalhar, é o Ministério Infantil, justamente por conta disso. O retorno, Porque né? o retorno das crianças é imediato. É um retorno assim, se E elas eles são gostaram... sinceros. Se elas gostaram, se não gostaram, não Também eles gostaram, falam, você né? entendeu? Não tem meias Não tem palavras hipocrisia ali. com eles. Exatamente. Então assim, e isso é muito bom pra gente, porque se a gente identifica que eles não gostaram, então vamos mudar. A estratégia não foi legal, não é esse o propósito, entendeu? A gente precisa alcançar o coração deles. Então, se dessa maneira que a gente tá seguindo, a gente tá vendo que não tá trazendo retorno, então não é legal pra eles isso. Vamos buscar mudar. outra forma. Isso, exatamente. E assim, a gente precisa também entender que a liderança, por mais que ela seja, às vezes, cansativa, a gente precisa entender que é um propósito que Deus colocou no nosso coração, né? Nem tudo nessa vida é só flores, né? A gente tem os ônus e os bônus, mas eu falo que quando a gente cumpre aquilo que Deus Chamou. designou a gente, né, pra fazer...
a gente faz com amor, a gente faz se com alegria. cansa, a gente, né? Mas a gente não abre mão. Mas é recompensador, né? Aí a gente não abre mão, né, O daquilo. Luizério falou também de você entender que você está servindo o reino ali, né? Como várias outras áreas, a gente acaba tendo que abrir mão de A questão alguns da mídia, momentos. né? Não é um foco A aqui, mas se mídia, você pensar na mídia, né? Sim. Como que a pessoa que está na mídia, ela cultua Sim, Deus? Ela vai falar assim, exatamente. não vou estar na mídia hoje, não vou estar na transmissão, no som, o que quer que seja lá, porque eu vou cultuar. Não, quem que vai, Sim. né? Então, assim, ele precisa É a cultuar maneira Deus de culto dele. Né? lá na mídia. O que eu acho interessante nessa área é que agora a gente tem, né, a estratégia do culto Kids, né? Que já vem para trazer esse momento que é inspirador para qualquer pessoa. Que a gente até gosta quando os pais vão lá participar, porque você vê aquilo que é essencial, aquela adoração genuína, né? Sim. E a gente também trabalha lá com o apoio do Ministério de Louvor, fazendo esse legal, momento. né? Então é um culto, né? Essa integração, ela é fundamental, né, Gabi? É. Ela precisa acontecer porque... Acabei de falar da multimídia, de repente passar algum videozinho lá para as crianças, alguma coisa, né? A questão dos louvores, o Ministério Jovem também trazer, de repente, alguém ali que se destaque na liderança para estar falando, para estar conversando, para estar... Porque, assim, a gente está falando de Ministério de Crianças e Adolescentes, investir na base, mas são fatias, né? São Não os anda bebezinhos, são os maiorzinhos, né? Chega um período ali de 10... pré-adolescência, 12 anos ali e tal, que aí o Ministério Jovem já pode também Incluir. tá participando, né, trabalhando essa questão também, porque é fundamental. Descobrir pessoas é fundamental, descobrir talentos, né? Descobrir talentos A gente percebe fundamental. que os adolescentes e os jovens, eles têm se identificado muito por ver esse movimento das crianças. Isso que eu ia falar. E é uma geração, né, que a gente vê que a gente falhou com eles. Então, né, a gente já conversou sobre isso aqui em outro programa. Isso. É uma geração que a gente esqueceu de vocês lá na salinha. Uhum. Porque a gente estava priorizando um culto para adulto aqui, né? Que às vezes A gente nem sofre hoje na liderança agora, por conta que a gente... Agora Nossa, fica esse momento de falar para eles serem engajados, né? E o Ministério de Crianças tem sido algo que tem tocado o coração deles, né? A gente tem sentido muito a aproximação deles, o apoio, né? A gente teve uma lição que eu passei para eles sobre dons espirituais. E teve um momento ali na oração, a gente encerrando, eu perguntei para eles, vocês têm que pedir os dons espirituais, vocês precisam pedir. Não é assim também, né? A gente não vai... Deus dá de forma gratuita, mas peçam o que vocês querem. Uhum. E eu falei assim, compartilhem, porque a gente vai estar orando por vocês para que vocês recebam esses Olha dons. que legal. E aí, o que me impactou foi que vários ali, acho que 2 ou 3, pediram para serem referência para as crianças. Olha que coisa. Você vê que eles já têm uma visão, assim, de algo maior do que forte. eu, é maior do que a Tamis, é maior do que só uma liderança. Eles tiveram a visão e falaram assim, eu quero ter o dom para falar com crianças. Eu quero ter o dom de ministrar para crianças, porque eles entenderam que é algo específico, precisa ser dom, tem que ser dado. uma Chama a linguagem atenção deles. diferente, Ó, né? Uma a forma Juju, com diferente. 2 anos, ela fala assim, Paulinho, música, bateria. Tipo, pra ela, a já referência tem a de música referência. na igreja é o Paulinho que toca a bateria. Olha Ela só. não tem 2 anos. É muito A forte criança isso, né? enxerga. Eu acho que é uma coisa legal da gente conversar aqui, é o quanto que a gente subestima também a inteligência da criança e essa geração que tem hoje na nossa mão. Eles estão muito pra frente. A gente não consegue acompanhar. Eu falando um pouquinho disso daí também em relação ao Gabs, que ele falou da nossa criação, né? Eu entendo a necessidade, né, dos pais e cada um também tem sua maneira de lidar com seus Sim. filhos, né? Mas uma das coisas que a gente enxerga muito nas igrejas é assim, os pais, eles demandam para a igreja, né? Essa obrigação de falar Eu ia de entrar Cristo, nisso agora, né? Para os seus Cortou filhos. o nosso âncora. Não, mas é exatamente isso aí. Então, assim, eles se isentam, né, desse papel. Eles falam... A igreja Sim. Educa. não tá... Esse é o papel da igreja, de falar de Jesus para o meu filho. Se meu Isso. filho sair da igreja, é o papel... quem é o errado foi a igreja. O culpado é a igreja, né? É porque os líderes não foram bons, é porque meu filho tá saindo e ninguém tá
tá correndo atrás do meu filho. E então, assim, a gente também precisa compreender que o evangelho, ele começa dentro da nossa casa, né? Perfeito. A pregação ali dentro, se nós não falarmos para os nossos filhos quem é o Jesus que veio para salvar eles, quem é o Jesus que nos deu uma nova oportunidade, eles nunca irão conhecer, por mais que a igreja pregue, porque dentro de casa eles não têm esse exemplo. É verdade. Então, assim, a gente que é cristão, que entende o nosso propósito, a gente precisa primeiro cumprir ele dentro da nossa casa. É verdade. Quando a Bíblia está dizendo, né, ensina a criança o caminho que deve andar, não está falando assim, ó, professor, ensine a criança o caminho que... Não, está falando assim, pais, ensine a criança. E aí, né, o Antigo Testamento trabalha muito essa ideia do exemplo, né? Ó, fala de Deus quando você estiver sentando, quando você for levantar, né? No teu dia a dia, né? Você precisa falar de Deus para os teus filhos. E é papel dos pais isso, né? O Ministério de Crianças e Adolescentes, o Ministério Jovem, ele é um complemento dentro daquilo que, um apoio, que a né? criança ou o jovem já recebeu em casa. Exato. Né? Já conhece em casa. Então, essa ideia de que a igreja é responsável, o ministério é responsável. Não, a gente precisa repensar isso, porque a gente não pode colocar essa responsabilidade, não pode transferir essa responsabilidade, né? A responsabilidade da educação cristã da filha de vocês é de vocês, né? O Ministério de Crianças e Adolescentes vai ajudar, vai né, trazer outras formas de que ela cresça nesse caminho. Mas a responsabilidade, ela é dos pais, né? E assim, até trazendo um alerta mesmo, né, para os pais, para que realmente assumam, né, os seus papéis ali como líderes espirituais dos seus filhos, né? Porque a gente vê sendo muito negligenciado, muito. Crianças que chegam lá na igreja, que nasceram na igreja, que os pais são cristãos, que frequentam, e as crianças não sabem, por exemplo, quem é o Criador do mundo. Quem, sabe, coisas básicas, coisas simples mesmo. Igual esses dias a gente, na hora lá da oração, a gente falou, olha... Foi lá em Paris isso aí? Em Paris. Nós estamos falando de Paris. Não, essa foi nossa mesmo. E aí uma criança falou assim, tia, mas o que eu vou falar na oração? O que eu tenho que falar na oração? E tipo assim, não era uma criança pequenininha, já era uma criança já ali na pré-adolescência. E você fala assim, gente, mas como assim? O que eu vou falar? Tipo... Aí acho que essa criança não deve ter orado ainda em casa, por exemplo. Exatamente. Né? Talvez nunca teve essa motivação de orar em casa, ou talvez os próprios pais nunca ensinaram o que é uma oração, né? O porquê que você ora, né? Qual que é a real motivação de você orar, que é ter um relacionamento ali com Deus. Então, não negligencie, gente, isso que Deus entregou nas nossas mãos mesmo, né? Nós, como pais, Deus, ele confiou a nós os nossos filhos para que a gente possa moldá-los para que eles sejam realmente flechas nesse mundo para alcançar o coração de outros, né? E não simplesmente chegar na adolescência e às vezes a gente olhar para trás e falar assim, nossa, mas eu levei todos os sábados para a igreja e meu filho quis sair da igreja. Mas, gente, só o ir não significa que irá permanecer, né? É verdade, tem razão. É bem interessante isso. Falando um pouquinho de negligenciar, né, as ações ou as decisões das crianças, né? Saindo um pouquinho do que a gente está falando agora, mas às vezes quando eu prego assim e na hora de fazer o convite para aceitar Jesus, crianças levantam a mão. Né? Verdade. E às vezes a gente trata isso um pouco meio que na brincadeira, não dando a devida importância, né? Quando eu fiz a teologia, a professora, ela falava assim, ó, não negligencie, porque assim, sabe aquilo que você falou no início, da espontaneidade, da sinceridade? Ela está levantando a mãozinha dela. Ela quer Jesus para a vida dela. Tem todo o entendimento? A gente sabe que não. Ela ainda não tem todo o entendimento do que é o reino. Mas não precisa, né? Mas não precisa. Não precisa. O coração sincero dela tá falando assim, ó, eu quero Jesus. O Espírito Santo tá habitando ali. Ninguém disse que não tem. Eu sempre dou a devida importância. Sempre oro junto, sempre... Aí converso com os pais, para que os pais,
ela está sinalizando que ela quer Jesus na vida dela, né? Vamos trabalhar isso de uma maneira um pouco mais intensa, mais forte, para que ela realmente cresça, né? Cresça nos caminhos, cresça na graça e no conhecimento. Então, eu só queria trazer essa ideia também de que, às vezes, a gente, lá na igreja de Paris, a gente não dá a devida importância quando a criança levanta a mãozinha. A igreja, ela não está preparada, né, para enxergar isso como um alvo, um alcance do evangelho. É assustador de falar, mas não está preparada para falar assim. Às vezes a gente até brinca com a Thames, né? Quantas pessoas tinha na igreja? Deus o livre falar para ela que tinha 20 adultos e 10 crianças. Gente, são vidas ali que a gente está alcançando, né? Que a gente está buscando. Então, a gente entende que a igreja precisa redefinir, precisa repensar sobre isso. A gente fala, se não tem um culto lá, né, racional que seja para criança, você precisa pensar no momento para eles. Não é só dando uma oportunidade de cantar uma musiquinha lá na frente para agradar os pais, porque isso é mais agradável para os pais, né? Meu filho tá lá. Mas é um momento de experiência deles, né? É um momento de oportunidade deles terem esse contato com Jesus. E a gente fala muito aqui, né, daqueles que nasceram na igreja, os pais evangélicos, mas a gente também está recebendo crianças de fora, né? Que é o inverso, né? A gente recebe a criança que, se ela chega num lugar que às vezes ela está mais preparada para receber do que o próprio filho do crente, a gente tem mais dificuldade para alcançar as pessoas no reino, né? Então, a gente às vezes recebe pessoas de fora, outras crianças. A gente tem um projeto lá que faz um clube kids, né? Com algumas crianças de um condomínio próximo da igreja. E as crianças, elas vêm com uma dedicação que a gente se para comparar com os nossos, a gente fala, não tá certo essa conta. Porque realmente existe uma sede e não tem idade, né? A gente não tá esperando um adulto chegar lá bem resolvido, com trabalho, com a vida profissional, com a família, e de repente, agora eu vou aceitar Jesus. Não, a criança tá chegando lá com essa vontade, né? E até em relação a isso, essas crianças, elas entendem em tão pouco tempo, né? O que Jesus pode fazer pela vida dela, que é engraçado que às vezes elas têm, tipo, problemas assim, tipo, minúsculos. E às vezes elas mandam mensagem assim. Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de um dos meninos lá do condomínio. Tia, você ora pela minha mãe, pra que minha mãe tenha dinheiro pra fazer uma festa de aniversário pra mim, porque eu quero muito ter um aniversário. Aí eu falei, gente, olha só, né? Então, assim, eles entendem que Jesus, ele pode fazer até as mínimas coisas, né? Eles colocam Jesus em tudo, né? Em tudo. É questionável pra gente se a gente coloca Jesus em tudo, porque... É muito interessante, ensina muito pra gente, né, Gabi? Demais. Eu falo... Tem os meus primos que vão no MCA e os pais não são cristãos. Mas a gente leva e a gente se esforça. Eu vejo o esforço da minha mãe, né? De pegar as crianças, de levar. Mas esses dias eles ficaram um tempo sem ir e tava falando sobre a criação do mundo lá. E o Felipe, ele chegou assim, que foi engraçado. Ele chegou pra mim no carro. Você sabe o que Deus criou no terceiro dia? Ih, me pegou. Peraí. Onde você tá vendo isso, criança? Eu falei, cara, ele viu o primeiro dia e não viu o segundo. Aí ele falou assim, mas eu não vi o segundo, mas eu já perguntei pra ti o que foi no segundo. E aí eu não vou vir sábado porque eu vou pro papai, mas eu também já perguntei pra ela porque eu quero estudar. Quantos anos isso, Gabi? O Felipe tem 5 anos. Olha só. 5 anos, você acha que uma criança dessa já... Olha o que pode criar na A Isa também, a Isa, eles tiveram um clube lá, perguntaram pra Isa. Isso foi emocionante pra gente, porque perguntaram, quem que criou o mundo? E ela, Papai do Céu. É o mínimo, mas quem que criou o mundo? Isso. Quem que criou base, tudo? Né? A base. Eu investir na base. A base. Exatamente. Legal, gente. Que bom, né? Que papo gostoso, hein? Que papo legal aqui, mas infelizmente a gente tá com o nosso tempo já se esgotando, estamos encerrando. Quero agradecer aqui a Gabi, quero agradecer a Thames, agradecer ao Gabi, que está sempre com a gente aqui. Muito legal isso, que a gente realmente tenha essa visão da importância que é a criança no reino, né? Jesus já tratou muito disso, né? A importância que ele deu para as crianças no reino de Deus. Então, que a gente realmente tenha essa visão diferenciada da importância
de investir realmente na base, com conteúdos de qualidade, com formas diferentes, né? Com pessoas que estejam engajadas. Então, a gente espera que você tenha gostado desse papo, espera que você tenha se visto aqui em algum momento e tentado também participar aí no teu ministério, na tua igreja, ajudando essas crianças e esses adolescentes a crescerem cada dia mais no conhecimento de Deus, tá bom? Antes de encerrar, eu queria aqui trazer um convite para você. A gente está falando de crianças e a Convenção Nacional de Divergência, Convenção do Ministério Jovem em geral, ela vai receber crianças lá, tá? Crianças de 0 a 5 anos não pagam, tá bom? Aí de 6 até perto de 12, elas pagam só metade, tá bom? Então faça a sua inscrição, participa com a gente lá, leva seus filhos lá, vai ser bênção, tá bom? Fiquem com Deus, gente, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, pessoal!